Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês mais uma história que traduzi do Reddit. A pessoa que enviou não se identificou, portanto não sabemos a sua autoria. É uma creepy antiga, mas que eu gosto muito. Antes de começar, já gostaria de pedir seu like e comentário, pois isso ajuda muito o meu trabalho. Bem, vamos lá? A criatura no beco. Eu tenho pensado nele ou nela durante toda a semana. Não consegui dormir e nem muito menos comer direito. Acho que perdi meu emprego. Bem, na verdade abandonei-o, simplesmente parei de ir, então presumo que não esteja mais empregado lá. Meus olhos se afundam em olheiras e eu sento em frente ao meu computador dia e noite, tentando me manter entretido. E o mais importante, acordado. Se eu dormir, temo que nunca acorde novamente. Tenho medo de que ele ou ela venham me encontrar. Não sei o que quero dizer com encontrar. Não acho que esteja por aí tentando me achar ou algo do tipo, mas de qualquer forma não saiu da minha mente desde aquela noite. E eu tenho medo de que não saia nunca. Medo. E pensar que eu não sentia medo há anos. Na verdade, desde que eu era uma criancinha. Café, bebidas energéticas e doces que restaram da noite de Halloween não são mais suficientes. Estou simplesmente digitando para ficar acordado agora, porque não sei mais o que fazer. Cada vez que fecho meus olhos, eu vejo. Não é ameaçador, não é raivoso, mas a sua simples presença provoca arrepios por toda a extensão do meu corpo. Tenho pensamentos bizarros correndo pela minha mente e acho que o único jeito de ter algum tipo de paz é digitando-os aqui. Até porque eu não tenho nenhuma outra escolha. São quase 4 da manhã. Meu apartamento está vazio e não ouço nada além do ronco contínuo do motor da geladeira. E esse som me parece tranquilizante. Bom, creio que vocês não estejam entendendo nada. Então, devo explicar essa minha experiência apenas para tirá-la de dentro de mim, de dentro da minha cabeça. Talvez quem estiver lendo isso agora possa entender exatamente o que me aconteceu ou apenas sentir conforto no que eu vi. Porque eu ainda não tenho certeza se o que eu vi foi imaginário ou se era real. Talvez eu consiga dormir em paz depois de contar tudo. Vivo nesse bairro desde que eu era criança e conheço tudo ao meu redor. Depois de me formar na faculdade no ano passado, que era em outra cidade, eu voltei para cá para morar com a minha mãe, que me ofereceu um lugar para ficar até que eu conseguisse estabilizar em minha carreira ou arranjasse o trabalho que pagasse um salário digno. Desde então, tenho procurado por um trabalho que me pague pelo menos o suficiente para eu seguir na minha carreira. Na outra cidade em que eu morava, depois de trabalhar como vendedor por algum tempo, meu carro começou a apresentar problemas devido às grandes distâncias que eu percorria, e eu percebi que precisava arrumar algo mais perto de mim, já que não poderia mais contar com meu carro. Em menos de uma semana, fui contratado por uma loja de departamentos filiada ao shopping local, e o melhor de tudo é que ficava a apenas alguns minutos de distância de minha casa. O varejo nunca foi um grande interesse para mim, porque sempre fui introvertido, mas eu definitivamente não estava na posição de negar empregos. Precisei vender meu carro, adquiri uma bicicleta e era com ela que eu ia para a loja todos os dias. Não demorou muito para que eu começasse a odiar o emprego. Eu não pertencia àquele ambiente. Meu setor de departamento era voltado para mulheres e as pessoas que trabalhavam comigo eram todas senhoras de meia idade com problemas na coluna. Ninguém falava comigo.
Ninguém sequer tentou descobrir o meu nome durante os 3 meses e 12 dias que eu trabalhei lá. Eu ficava um pouco irritado com a situação, mas tentava sempre ver o lado positivo. Era o trabalho mais próximo de casa que eu já tive e não ter que pagar pelo seguro do carro ou pela gasolina me fez economizar muito dinheiro. Os turnos eram curtos e as horas de trabalho poucas. Aquela sexta-feira em particular, a noite que fica se repetindo na minha cabeça, aconteceu há mais ou menos uma semana atrás. Era fim de expediente e eu fiquei responsável por fechar a loja naquela noite, sabendo que sairia tarde. Havia muitos clientes e, por essa razão, nós continuamos com as lojas abertas até por volta das 11 da noite, mesmo sabendo que o shopping fecha às 9 e que o nosso horário de trabalho só vai até às 10. Contei o dinheiro do meu caixa e comecei a ajudar os outros empregados a organizarem e limparem os departamentos. Lembro-me que era sempre muito calmo quando a loja era fechada. A maioria das luzes são apagadas, mas a música continua enquanto nós limpamos e organizamos. Nessa noite, não havia música. A loja estava escura e simplesmente calma, um pouco misteriosa, mas manteve-se aquele clima pelo resto da noite. Eu decidi começar pela seção masculina, já que aquela era a única parte da loja em que eu realmente me sentia confortável. Na minha, geralmente me obrigavam a embalar calcinhas femininas, algo que eu não levava o menor jeito. Comecei a dobrar as camisetas que estavam ali. Tudo estava bagunçado, como se um tornado houvesse passado. Depois de organizar todo o local, dei uma olhada rápida no meu relógio e percebi que já era quase meia-noite. Geralmente, nós acabamos de limpar e o gerente da loja nos chama e nos diz que podemos ir embora. E assim o fiz, esperando calmamente perto da seção de utensílios até que ele veio e nos chamou. Geralmente, 7 ou 8 empregados fecham a loja toda noite e não havia sido diferente. Nós todos fomos até a sala de descanso onde o nosso gerente conversou rapidamente conosco, até a hora exata de sairmos dali. Ele falou sobre as vendas, os lucros, mas, para ser sincero, eu geralmente não presto muita atenção nessas coisas. Apenas observei meu celular, que já estava quase sem bateria, e me posicionei perto da porta para que pudesse ser o primeiro a sair dali. Quando tudo havia sido dito, nós todos saímos juntos e caminhamos até o estacionamento. Eu esqueci de mencionar que esse pavimento do estacionamento é dividido em 2 partes. A maioria das pessoas estaciona no segundo andar, porque lá estão os escritórios. Eu, por outro lado, acorrento minha bicicleta no primeiro andar, então me separei deles e tomei a minha direção de sempre. Para falar a verdade, eu acho uma bênção seguir esse trajeto sozinho. Assim, eu não preciso ir socializando com pessoas que não se importam. Enfim, eu continuei caminhando até alcançar o estacionamento, que estava deserto e escuro, obviamente devido ao horário. Parei lá fora por um momento, olhei para o céu e fechei o zíper do meu moletom até a metade. A noite estava calma demais e fresca, o que é normal para as noites de outono da minha cidade. Observei a rua e notei uma pequena loja de Halloween. Havia um banner grande que dizia Cidade de Halloween, e as janelas estavam cheias de frases intimidadoras, pinturas e máscaras de palhaço assustadoras. Eu adorava aquela época do ano. Sorri enquanto alcançava e destrancava o cadeado, me perguntando qual fantasia usaria para o Halloween desse ano. Pensei que eu e minha namorada pudéssemos criar algo juntos. Pulei na bicicleta e comecei a pedalar próximo à calçada, e não demorou muito até que eu percebesse que a minha bicicleta estava muito lenta. Olhei para baixo e notei que o meu pneu da frente estava murcho. Olhei para trás e percebi que o outro também estava. Aproximei-me deles e os analisei calmamente. Será que eu havia passado por cima de algum pedaço de vidro no caminho da minha casa? Acho que não.
Também acho que não tenho dinheiro suficiente para comprar pneus novos para uma bicicleta que comprei apenas alguns meses atrás. Enquanto eu tentava achar uma solução para aquele problema, percebi que os pneus estavam sem as tampas da câmara. Eu as perdi? Alguém as roubou? Mas quem diabos roubaria 2 tampas de câmara de ar? Bom, independente disso, eu não ia conseguir seguir o meu trajeto inteiro em cima daquela bicicleta. Minha casa estava a apenas 20 minutos de distância dali, a pé, e a única coisa que faria essa caminhada ser desconfortável era o vento forte que estava passando naquela noite. Desde o momento em que eu saí da loja, a ventania bateu em meu rosto de forma não muito amigável, rugindo bem alto. Subi na bicicleta novamente, numa tentativa frustrada de conseguir chegar em casa mais rápido, mas depois de algumas pedaladas percebi que não iria dar certo. Finalmente desisti, desci e terminei de fechar o zíper por completo, voltando ao meu trajeto a pé. Continuei caminhando por uma rua que é geralmente movimentada, mas naquela noite não havia sequer um carro ali. As luzes da rua estavam diferentes e aquela iluminação me deixava praticamente no escuro, de forma que ninguém poderia me ver ali. Como mencionei anteriormente, eu cresci nesse bairro e eu o conhecia muito bem, e já que estava tão frio, decidi pegar um atalho por outras ruas menores. Isso era bem conveniente, sem mencionar o fato de que toda vez que eu caminhava por uma rua principal, me sentia como se estivesse um pouco vulnerável. Decidi isso e falando em voz alta, como geralmente faço quando estou sozinho, e continuei conversando até alcançar o final do quarteirão e cortar caminho por um beco que me levou para fora da área de comércio e me colocou diretamente no meu bairro. 2 pequenos shoppings abandonados em um banco, também fora de uso, faziam parte do beco. Na verdade, todo o caminho que tomei para sair da rua principal até o meu bairro era composto por pequenos becos, e esse, particularmente, poderia parecer ameaçador para algumas pessoas. A calçada estava toda quebrada em algumas partes e ratoeiras descansavam por quase toda a sua extensão. Apenas 4 ou 5 lâmpadas amarelas iluminavam o caminho, fazendo com que grande parte ficasse no escuro. Um prato cheio para ladrões, mas, para ser honesto, minha aparência não é tão frágil. Sou alto e não me sentiria intimidado com pouca coisa. Talvez essa atitude arrogante tenha me levado até onde estou agora. Enquanto eu caminhava e continuava a conversa comigo mesmo, alcancei a esquina do próximo beco, me virei, arrastando minha bicicleta comigo, e continuei caminhando. Quando olhei para frente, notei, a poucos passos de mim, uma figura na metade do beco e parei automaticamente, porque eu não queria assustar a pessoa. Afinal, um cara grande e barbudo, com um moletom preto e capuz na cabeça andando num beco escuro, pode ser bastante assustador. Pensei em dar a volta e caminhar na direção oposta, dando a volta no quarteirão. Mas ao observar melhor, perto da luz, percebi que a figura estava de costas para mim, caminhando exatamente para a mesma direção que eu. Esperei até que passasse embaixo de uma lâmpada para que eu pudesse analisar perfeitamente o tipo de pessoa que seria. Eu posso até parecer intimidante, mas e se ele também parecesse? Bom, se fosse o caso, eu simplesmente voltaria por onde fui. Melhor prevenir do que remediar. Percebo que a criatura está caminhando lentamente. Talvez caminhando não seja a palavra adequada. Acho que mancando seria mais apropriado. Enfim, depois de minutos que pareceram eternos, ele finalmente passou debaixo de um poste de luz e assim que o fez, algo perturbador atingiu os meus olhos. Aquilo era uma criatura idosa, caminhando totalmente sem roupa nas ruas. Seu corpo era magro e decrépito, as costas estavam arqueadas, a
pele franzida e esticada. Um dos braços parecia estar dobrado, enquanto o outro apenas se balançava conforme o corpo andava. Se é que posso agora chamar aquilo de andar, pois parecia mais ainda com um cambalear. Era como se cada passo estivesse a obrigando a fazer um esforço demais, e isso fez com que ela se movesse de forma extremamente lenta. Por alguma razão, eu deduzi que fosse uma mulher idosa, e a minha mente me lembrou que havia um asilo a apenas alguns metros de distância dali. Será que ela havia escapado no meio da noite? Talvez fosse sonâmbula, e isso explica o fato de ela não estar vestindo nenhuma roupa. Tirei meu celular do bolso e tentei desbloquear a tela para me certificar de pedir ajuda para ela, sei lá, mas a bateria finalmente tinha acabado. Olhei ao redor e não vi nenhuma pessoa ou veículo ali, além dessa mulher e eu. Então, guardei meu celular novamente e continuei caminhando no beco. Confesso que a minha curiosidade tomou todo o lugar que deveria ser ocupado pela razão. Caminhei calmamente atrás dela, mas não importa o quão devagar eu fosse ou o quanto quisesse manter distância, parecia sempre me aproximar cada vez mais. Enquanto isso, a mulher parecia realmente não ter notado que eu estava ali. Quanto mais próximo eu chegava, mais nitidamente podia enxergar o que estava à minha frente. Eu me lembro dos detalhes. Os ombros esguios e ossudos, a espinha parecia quase sair da pele em sua posição torta. O pescoço estava tão projetado para frente que quase encontrava-se na posição horizontal. A cabeça pendia, lembrando vagamente a de um urubu procurando a próxima carcaça. O corpo, no geral, parecia estar sofrendo muito, e foi nesse momento que percebi que já havia alcançado a metade do beco. Minha bicicleta fazia barulhos de cliques com cada passo que eu dava, e ainda assim eu parecia invisível para aquela mulher. Estava assustado, mas também intrigado, mas não me senti intimidado por aquela pessoa. Aliás, a única coisa que eu conseguia sentir por ela era muita pena. Continuei caminhando pelo beco e chegando cada vez mais perto, e cada vez que eu a observava, encontrava detalhes diferentes e absurdos. A pele estava marcada, coberta por manchas escuras, verrugas e veias que pareciam teias de aranha. Em cima da pele dela era como se já não houvesse passado por água há muito tempo. Pelo braço, que se balançava com o movimento do corpo, observei dedos longos e finos, e as unhas eram amarelas e gigantescas, como garras. A noite parecia ainda mais silenciosa, e quando me aproximei novamente, pude ouvir seus suspiros abafados. Eram até meio baixos, mas produziam um ruído único. Lembrei-me instantaneamente da flauta doce que eu costumava usar quando era criança. Ela fazia um barulho específico, muito parecido com esse. Enquanto eu continuava caminhando, analisei a cabeça da criatura. Em algumas partes, parecia não ter cabelo, o que me fez pensar a princípio que se tratava de um homem. Afastei-me um pouco e tentei alcançá-lo, ou alcançá-la, pela lateral, tentando formar uma imagem do perfil mais específica, e por um momento eu quase quis que ela me notasse. Quando alcancei a posição que tanto queria, avistei o que parecia ser um focinho projetado para a frente do seu rosto. Me assustei. Aquele formato parecia com a cabeça de um cachorro. Acreditem. As orelhas eram finas e pontudas como de duendes, mas estavam abaixadas, e a boca estava aberta, tentando, ou não, formar um sorriso para mim.
É como se estivesse parada, se posicionando para uma foto de família durante mais tempo que o normal. Seus olhos eram negros e grandes e pareciam posicionados cada um na lateral da cabeça. Depois de observar sua expressão facial e observar seu corpo novamente, meu cérebro decidiu que isso não poderia ser um ser humano. Parece que eu levei tempo demais para perceber, e foi aí que a súbita sensação de medo correu por todo o meu corpo. Eu estava no beco por pelo menos 2 minutos, mas já parecia como uma eternidade. Diminuí a velocidade dos meus passos e me posicionei atrás da criatura novamente. A luz do poste anterior estava ficando cada vez mais fraca, o que me deixava no escuro com aquela criatura. Apenas no final do beco haveria mais um poste. Percebi, naquela hora, que estava tremendo e respirando rapidamente. E não era por causa do frio. Eu estava preso em um beco escuro, com uma criatura que não conseguia identificar e com uma bicicleta incapaz de me ajudar a escapar mais rápido. Tentei pensar em uma forma de escapar dali, a forma mais racional possível. Quando, de repente, a criatura parou. Eu hesitei por um instante e ela ficou lá parada, embaixo da lâmpada. Sua forma animalesca e sua pele pálida eram totalmente visíveis para mim agora. As pernas contorcidas e trêmulas, a cabeça encarando o chão, a respiração fazendo um barulho muito mais alto. Parecia que haviam se passado horas, mas na verdade foram apenas alguns segundos. Não pensei, mas precisava fazer alguma coisa. Eu precisava sair dali. Então, respirei fundo e voltei a caminhar sem pensar no que estava parado ali. Passei ao lado da criatura. Deixei a minha cabeça baixada, quis fingir normalidade, mas quando eu estava à frente daquilo, não pude evitar olhá-la com o canto dos olhos. Aquilo continuou parado lá, em silêncio, e eu encarei os pequenos dentes amarelos saindo de sua boca. Vi aquele sorriso forçado. Então, não resisti, e nossos olhos se encontraram. Ela, no entanto, não conseguiu me olhar nos olhos por mais de alguns segundos. Parecia quase com vergonha de si mesma. Eu não posso dizer que não senti pena dessa criatura. Assim que passei por ela, tentei me convencer de que continuar caminhando normalmente seria a melhor opção, mas logo falhei no meu objetivo, correndo de forma quase devastadora até alcançar a próxima rua. Respirei fundo diversas vezes e olhei para o beco novamente, tendo certeza de que estava a uma distância razoável. Mesmo sabendo que eu estava tremendo de medo do que havia encontrado, fiquei parado próximo dali por quase 10 minutos, esperando que a criatura saísse do beco em algum momento. Eu precisava ter certeza de que não tinha sonhado. Olhando para trás, consegui ver a imagem dela ainda lá, parada, mas de uma distância maior, distinta, quase uma sombra. Aquilo era suficiente, e eu fui para casa correndo. Porém, chegando lá, não consegui dormir como queria. Ainda não consigo. Há uma semana eu tiro apenas cochilos rápidos e temerosos. Também não sei se aquilo realmente aconteceu, se eu realmente encontrei aquela criatura na noite de sexta-feira. Uma parte de mim quer voltar ao beco só para ver se consigo encontrá-la mais uma vez. Mas isso só traria mais vergonha para a criatura. Como se só o fato de ter sido vista fosse um castigo suficiente para nós dois. Não tenho mais medo. Meu sentimento é de compaixão e pena. Sinto que estou quase caindo de sono, e se eu não disser mais nada, é porque ela veio me buscar enquanto eu dormia. Fim. Bom, essa ficou grande, né? Eu sei que alguns de vocês preferem os áudios maiores, por isso eu espero que vocês tenham gostado. Já
põe logo aí o like, já faça um comentário, isso me ajuda demais, ajuda que outras pessoas tenham acesso ao meu canal. E é isso. Obrigada e tchau, tchau.